Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Espero que todos estejam bem. Vamos gravar mais uma mensagem para a nossa edificação, né? E vamos estar curvando nossa cabeça, vamos estar orando, clamando ao nosso Senhor. Amém? Santo Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo nome. Pai querido, toma-nos em tuas mãos. Perdoai, Senhor, os nossos pecados, as nossas ofensas. Ajudai-nos, ó Deus, a estar a todo momento com as nossas mentes e os nossos sentimentos, Pai, aguçados para a Tua palavra. Que nós, Pai, o Senhor venha iluminar a nossa mente, nos dando entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer ministrar nessa noite aos nossos corações. Pai amado, toma cada um dos meus irmãos em Tuas mãos. Senhor, todos que estão passando, Senhor, por esse momento, momentos difíceis, mas que o Senhor, meu Deus, está no controle de todas as coisas. Senhor, continua afirmando os corações, continua movendo e mostrando, Senhor, que Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso porto seguro. É onde o Senhor, é no Senhor que nós encontramos, Santo Deus, a segurança necessária para prosseguir nesses dias difíceis e tenebrosos. Pai querido, a nossa esperança está em Ti, a nossa dependência está em Ti. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está ouvindo e vendo esta mensagem, Senhor. Que o Senhor possa edificá-las, Senhor, através da Tua palavra, que o Senhor possa exortá-las e o Senhor possa consolá-las. Santo Deus, porque é dessa forma que a Tua palavra age em nós, exortando-nos, Senhor, nos chamando a atenção para a Tua vontade. Sabe, Pai, edificando-nos, Senhor, nos tornando fortes e consolando-nos, ó Deus, através das Escrituras Sagradas. Senhor, nós Te amamos. Continua movendo no nosso meio, continua movendo no meio desta igreja, Senhor. Continua trabalhando, Senhor. Nós Te pedimos em cada necessidade, em cada momento que cada um possa estar passando. Senhor, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa vir, o Senhor venha tocar, que o Senhor venha curar. Senhor, tome em Tuas mãos. Toma, Senhor, vai abençoando. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor Jesus Cristo, de cada irmão, de cada parente, Senhor, que está passando por momentos de enfermidade. Toma, Senhor, o pastor Josimar em Tuas mãos. Pai, cura o Teu servo, toca na vida do Teu servo, Senhor Jesus Cristo. Pai amado, que ele possa se restabelecer o mais rápido possível em nome de Jesus. Deus querido e amado, continua movendo em nossas vidas, continua trabalhando em nossas vidas, para que, Pai, em todos os momentos, nós venhamos, ó Deus, a testemunhar da Tua palavra e do Teu Evangelho. Pai, entregamos tudo em Tuas mãos, entregamos as nossas necessidades, entregamos, Senhor, Pai, os nossos anseios, colocamos tudo diante, Senhor, dos Teus pés. E Te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Continua operando em nós, continua guardando, Senhor, cada irmão, cada membro desta igreja, da Igreja Cristã Nova Vida em Mambucaba, cada pessoa que está vendo esse vídeo. Pai amado, que o Senhor toque nesses corações, que o Senhor venha edificá-los, dar força, Senhor. Pai, animar, Senhor Jesus Cristo, a cada um dos meus irmãos, a cada pessoa, Senhor, que está vendo esse vídeo. Colocamos, Pai, te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, continua conosco, nos direcionando, Pai. Pai, que essa palavra venha cair no terreno fértil em nossos corações e venha frutificar, para que outras pessoas também venham ser abençoadas, Pai. E Te pedimos, ó Deus, Pai querido e amado, que o Senhor, Pai, tome, Pai, cada um dos nossos irmãos, estão no Brasil, no mundo afora, meu Deus, pregando Tua palavra, muitos sendo perseguidos, martirizados. Senhor, que o Senhor dê forças. Pai, que o Senhor continue fortificando, Senhor, para que Seus propósitos se cumpram nesta terra. Santo Deus, Te agradecemos pelo Teu amor e pelo Teu carinho para conosco. Em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, é o que nós Te pedimos. Todos digam amém, amém, graças a Deus. Amados irmãos, hoje nós vamos falar. O texto que nós vamos estar meditando está na carta, no livro de Apocalipse, capítulo 2, no verso 8.
a carta à igreja em Esmirna. Amém? Então, Apocalipse, capítulo 2, verso 8. E o apóstolo João escreveu essa carta inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus Cristo escreveu essa carta à igreja de Esmirna e também ela é para nós nos dias de hoje. E eu quero falar sobre a Esmirna, né? Como essa igreja, como o Senhor fala sobre a fidelidade com esta igreja. E vamos então abrir a nossa Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 8. Apocalipse, capítulo 2, verso 8. Amém? Diz assim o texto: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém, meus irmãos? Amados, nós temos sempre experimentados como cristãos, como crentes e como igreja, o cumprimento das promessas que Deus tem feito em sua palavra, em nossas vidas, através de nossas vidas. Deus ele tem sido e continuará fiel à sua igreja. Ele é fiel, e o Senhor, não, como diz a palavra, nele não há sombra de dúvidas. O Senhor é imutável, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo sempre. A fidelidade de Deus pressupõe e exige também a nossa fidelidade, como filhos dele. Por esse motivo, a mensagem desta noite, com base nas cartas enviadas às igrejas da Ásia, tem como texto básico a exortação de Jesus à igreja de Esmirna: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Está no verso 10, aqui de Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ele está dando um conselho, né? Porque ele não temas as coisas que tens de sofrer, né? No final ele fala: ser fiel até a morte. Amados, estaremos atentos à afirmação nas cartas, as sete cartas, as 7 igrejas, sempre no seu final tem aquela frase: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, quem tem ouvido de entender, quem quer atender e aprender a palavra de Deus, quem quer saber a vontade de Deus, ouça. Ouça com ouvidos de ouvir, não está ouvindo e fazendo outra coisa. Não, esse é teu tempo com Deus. Seja fiel a esse tempo teu com Deus. Tire esses momentos com Deus. Aproveitando aqui a mensagem, amados, todos os vídeos que estão sendo gravados, tudo o que nós estamos fazendo aqui é o meio que nós temos de continuar compartilhando a palavra de Deus, né, principalmente com a nossa igreja, e dentro dessa pandemia, né, dentro desse momento que nós estamos vivendo. Então peço a você que domingo
Separe o dia do Senhor. Que no domingo você entre lá no link do YouTube, veja a mensagem da sua igreja. Que no domingo você está sendo os louvores postados aí, ouça. Veja os cultos. Porque tudo que está sendo feito, irmãos, é para a edificação da tua vida, das nossas vidas. Então, ser fiel. Tira o teu tempo com Deus. Não deixa o diabo, não deixa a tua carne roubar esse teu tempo com Deus, não. Porque senão, o que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ficar a tua vida? Ser fiel. Ser fiel em tudo ao Senhor. Vou continuar aqui o texto. Na carta à igreja de Esmirna, que está registrado aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 2, do verso 8 ao verso 11, o Espírito Santo ele nos ensina preciosas lições de fidelidade. E ele começa falando sobre a fidelidade que o Senhor exige. Ser fiel até a morte. Capítulo 2, verso 10. No final do verso ele fala ser fiel até a morte. A fidelidade, irmãos, faz parte do caráter do cristão, do filho de Deus. Diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 13, se somos fiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. Ou seja, se somos fiéis à palavra de Deus, se somos fiéis à vontade de Deus, o Senhor ele permanece fiel. Porque ele não pode negar aquilo que ele prometeu, ele não pode mudar, né, a essência de Deus. Deus é imutável. E ele quer isso. Ele quer que nós andemos de acordo com a vontade dele, não com a nossa. Ele quer que nós sejamos fiéis da forma que ele nos pede, e não do nosso jeito, ou da nossa forma de pensar, ou da nossa forma de achar, né? O achismo, eu acho isso. Mas não vai buscar o que o seu achar, as consequências do seu achismo. Né? Cuidado com o que eu acho, né? Muito cuidado. Você é um cristão, e um cristão, ele anda de acordo com a palavra de Deus, não é com o que acha, o que eu penso. Não é assim que as coisas funcionam. Deus não lida. Deus não te chamou para você, eu vou pensar no que eu vou fazer, eu acho que isso aqui é certo, eu acho que isso aqui é errado. Não. Ele te deu a palavra dele. A palavra dele tem resposta para tudo. O que você acha? Eu acho que é dessa forma que eu penso. Poxa, eu vou ler o que a Bíblia diz. Às vezes a nossa forma de pensar pode estar errada. E o que você faz? Vai ler a Bíblia. Eu quero ser fiel a Deus. Leia a palavra de Deus. Opa, meu pensamento está de acordo com a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. E isso aqui não tá batendo com a palavra de Deus, não. Que eu estou pensando, né? Então, peraí. Vou me acertar, né? Então, amados, permaneçam fiel. Crente e infiel é contradição, não existe isso. Ou você é crente e é fiel a Deus, ou você não é crente. Essa é a verdade. Não existe meio termo, não existe cristianismo, irmãos. Não tem em cima do muro. Ou você é cristão, ou você é desse mundo. Então você tem que olhar com que suas decisões estão te levando. Né? Então, sempre esteja a tua vida pautada na palavra de Deus. Por isso a importância de você ouvir as mensagens, para você entender, para você analisar junto comigo nas escrituras sagradas, para se ver o que você está pensando, se você está certo, se você está errado, né? E se estiver errado, tenha humildade. Eu estou errado.
Tenho que me consertar. Se conserte com Deus. Dobre teu joelho, ore, peça perdão e ande de acordo com a vontade de Deus. Amém? É assim que nós fazemos, é assim que o cristão ele tem que fazer. É assim que anda a fidelidade do cristão. Amados, porque Deus ele permanece fiel. Ele permanece fiel. O que Deus promete, irmãos, ele cumpre. Ele cumpre. Não há sombra de dúvidas. O que ele prometeu em fazer, ele vai fazer. O Senhor também pede a nossa fidelidade, irmãos, mediante a circunstância em que nós vivemos. A fidelidade cristã não nos isenta de dificuldades. Pelo contrário. Pelo contrário. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quantos irmãos nossos estão morrendo aí afora? Quantas igrejas estão sendo destruídas lá na China? Ninguém fala nada, né? Mas lá na China, a igreja não é firmada ao Estado chinês, ao comunismo, né? ao socialismo, né? Se a igreja não é firmada nesse comunismo aí, a igreja oficial lá é a igreja que é junto com o Estado, aonde a glória é dada ao Estado e não a Cristo. Como é que pode uma igreja viver assim? Vários irmãos nossos estão sofrendo lá. Várias igrejas estão sendo destruídas lá. Várias pessoas estão perdendo empregos só por simples fato de serem cristãos. Mas ninguém fala nada, né? O mundo não se revolta contra isso. Não fazem passeatas, né? Não... Quantos irmãos nossos estão morrendo? Amados, e quantos irmãos já não morreram para que o evangelho chegasse até a mim e até a você? Paulo, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 12, ele diz o seguinte: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Amados, muitas das vezes você vai ser perseguido na sua família, porque você é cristão e eles não, ainda não, né? Vai começar, né, os deboches, vai começar a implicar com você porque você vai à igreja e por aí vai, trabalho, né? Então, amados, hoje aqui no Brasil vivemos uma coisa muito light, né, nesse sentido, né? Já foi pior no tempo passado, hoje é muito light, mas é um perigo também, é um perigo, porque essas coisas mudam a qualquer momento. O que a tua vida, as nossas vidas tem que estar pautada em Deus. Nós temos que estar firme na rocha que é Cristo Jesus. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 19, João escreve o seguinte: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Ou seja, foi João que escreveu, mas essas palavras são de Jesus. Ele diz: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Ou seja, se está tudo bem, o mundo está te abraçando, cuidado, cuidado. Né? O mundo abraça aquilo que é dele. Jesus continua dizendo: mas vocês não são do mundo. Ou seja, vocês não são desse mundo, você não pertence a esse mundo. Pelo contrário, eu dele escolhi, os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Amados, olha que lindo. O mundo nos odeia, mas dentro disso tudo, o Criador de todas as coisas nos escolheu. Escolheu a mim, escolheu a você. Para quê? Para vivermos eternamente com Ele. João capítulo 16, verso 33, diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo, ou seja, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O que nós estamos passando é um momento de aflição. Todo mundo em casa, nessa quarentena, né? Quando vai à rua, todo aquele cuidado, máscara, aquela coisa toda, aflito para não pegar esse vírus. Mas, queridos, a Bíblia fala que essas aflições, elas são pertinentes, elas acontecem com o justo. Quantas lutas você já não enfrentou na tua vida, quantas lutas já não veio na tua vida, e Deus animou o teu coração, te deu coragem para enfrentar. Você sendo fiel, irmãos, Deus, ele honra. Ele, sabe, como ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ou seja, tem de coragem, né? Eu venci o mundo, ele fala, nele nós vencemos essas coisas. Continue sendo fiel a Cristo, a leitura da palavra, continue sendo fiel a Cristo em tudo aquilo que ele te pediu. Seja fiel a Cristo. Seja fiel como igreja, como povo de Deus. Em Esmirna, irmãos, havia muitos judeus que eram... Havia muitos judeus ali em Esmirna, que eram ricos, influentes e eram hostis aos cristãos. Eles perseguiam os cristãos. O sofrimento ele vinha de dentro para fora, né? Porque você via ali como Paulo fala em Gálatas capítulo 3, verso 29, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, através de Cristo nós fomos enxertados na videira, né? Nós fazemos parte da herança do pai da fé, né? Que é Abraão. Mas você vê essa situação toda, os judeus se levantando, perseguindo de uma forma veemente a igreja de Esmirna, a igreja de Cristo. O Senhor nos ensina, irmãos, que nós temos que ser fiel nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia, nos momentos que passamos difíceis. Nós temos que ser fiel a Cristo. Ele fala aqui no verso 9, capítulo 2, verso 9, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, ele coloca, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A igreja é fiel, irmãos, nas tribulações. Romanos capítulo 5, do verso 3 ao verso 5, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, ou seja, concedido. Ou seja, a tribulação, os momentos difíceis que nós vivemos, eles geram em nós perseverança. Eles geram em nós, né, a constância. E a perseverança, ela começa a gerar em nós a experiência. Ou seja, aquele momento difícil que você está passando, você continua perseverante. Você, dentro daquela situação, ou dessa situação difícil que nós estamos vivendo, muitas coisas nós temos aprendido. E essa experiência que nós temos aprendido dos milagres, de ver os livramentos de Deus, nos dá esperança. E ele diz, ora, a esperança ela não confunde. A esperança ela não traz confusão. Porque o amor de Deus, ele continua dizendo, derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, ou seja,
o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que te foi concedido. O Espírito Santo de Deus foi concedido a mim e a você pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. E ele habita em nossos corações. E através dessa luta que você está passando, o Senhor está te fazendo perseverante, está te dando experiência, está te dando sabedoria, para que você continue tendo esperança, fé, e não ande confuso. Dentro do teu amor e da tua fidelidade, Deus vai operando milagres. Dentro do nosso amor e da nossa fidelidade, o Senhor opera os milagres, irmãos. As tribulações, irmãos, elas levam os crentes, elas levam os cristãos à maturidade. À maturidade. Um dia eu tive conversando rapidamente com uma pessoa e falando sobre essa situação que estava vivendo e tal, da pandemia. E ouvindo ali, essa pessoa virou para mim e falou assim: pastor, a gente tem que dar graças em tudo, né? Graças porque nós temos, graças porque podemos. Tem muitas pessoas que estão passando momentos difíceis e tal, mas pelo menos estamos, tudo bem, estamos nessa questão de quarentena, mas estamos, né? Deus tem um arroz, tem um feijão em casa, aquela coisa toda. E eu lá por dentro de mim, eu dando júbilos de alegria ao Senhor, porque a pessoa entendeu o que é a graça de Deus. Por isso que a Bíblia fala: em tudo dai graças. Entendeu o que é ser, né, de se derramar como um fiel ao Senhor. Em tudo dai graças. Não é porque as coisas estão difíceis, não é porque a tribulação vem, que vem infidelidade, né? O que vem vai fugir, né? Não. É hora de se manter firme. É hora de olhar para Cristo. É hora de continuar. Porque Ele tem cuidado. Ele tem dado maturidade. Ele tem feito você crescer. O Espírito Santo que habita em você, que habita em nós, tem nos feito crescer dia após dia. O Senhor, irmãos, Ele atua na tua necessidade, nas nossas necessidades. Ele atua, irmãos. O Senhor, Ele é fiel na pobreza. Ele fala aqui, no verso 9, Ele diz: eu conheço a tua pobreza. Ele fala para essa igreja de Esmirna, apesar de estar no lugar ali abastado, lugar rico, eu conheço a tua pobreza, mas Ele também dá um elogio: eu sei que tu é rica. Verso 9, ele fala: ó, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Como assim? Pobre e rico, né? Mas eu queria focar um pouco falando sobre a pobreza. Essa palavra traduzida por pobre, né, que é pitógia, que é grego, né, significa pobreza extrema, se você trazendo do grego. É a falta de coisas essenciais à vida. Ou seja, ele falou: olha, conheço a tua tribulação e conheço a tua pobreza extrema. Amados, o Senhor, Ele conhece tudo o que tu tem passado, tudo o que cada um de nós estamos passando. Ele te conhece. Os judeus, naquele caso ali, viviam uma prosperidade. Eles viam a prosperidade como bênção, né? Tu imagina, a igreja ali cercada de judeus, ele vendo a prosperidade ali como bênção e a pobreza como maldição. Não é diferente do que alguns pensam aí fora, não. Mas isso é errado. Deus, Ele é Deus em todas as coisas. Deus, Ele enxerga, Ele fala que a pobreza dessa igreja, mas ela é rica da presença de Deus, ela é rica no Senhor. Você é rico no Senhor. A Bíblia, no entanto, ela tem uma outra visão de pobreza. Olha o que é que diz aqui. Lucas capítulo 6, verso 20. Então olhando, isso as palavras de Jesus, então olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês, os pobres,
porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurado, felizes são. A Bíblia fala, irmãos, que nós somos participantes das riquezas de Cristo. Olha o que diz. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Ou seja, pelo meio do amor, pelo meio da humilhação que Jesus se fez, nós nos tornássemos ricos nele. Que rico é esse? Tá cheio de dinheiro no banco? Não. Essa riqueza que ele está falando é riqueza do íntimo, é riqueza espiritual. Tem muita gente que é paupérrima. É isso que o Senhor Jesus falou para essa igreja. E é riquíssima no reino de Deus. E tem muita gente que é riquíssima e é paupérrima de tudo, né? Quantas pessoas às vezes a gente conhece no cotidiano, né? Que a pessoa acha porque tem uma coisa ou outra, nariz em pé, orgulhoso, né? Então, assim, é isso que ele está falando. Amados, Jesus, ele se humilhou para que nós, a maior riqueza, habitasse. É o Espírito Santo de Deus. Ele é quem te molda, ele é quem nos molda. Ele é quem nos torna fiéis. Ele é quem nos faz fiéis. Romanos 8, verso 16 ao verso 17, diz o seguinte: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Sofremos, passamos momentos difíceis, sim, mas seremos glorificados com Cristo. Olha que maravilha. Seremos glorificados com Cristo. Verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ou seja, amados, o povo aqui de Esmirna, né, os cristãos de Esmirna, eles eram perseguidos e instigados pelos judeus, que pertenciam à sinagoga de Satanás. Eram homens que não davam ouvido à palavra de Deus, eram homens que não conheciam. Depois, se você quiser ver com mais calma sobre isso, Jesus fala sobre eles em João capítulo 8, do verso 39 ao verso 44. João capítulo 8, verso 39 ao verso 44. Eles não davam ouvidos à palavra de Deus, eles perseguiam, os mesmos que perseguiram, né, o mesmo tipo de pessoas que perseguiram a Cristo, era o mesmo tipo de judeus que estavam ali perseguindo a igreja de Esmirna, levando irmãos à morte, né? Uma das mortes mais conhecidas, mas aí foi 155 anos depois de Cristo, foi de Policarpo, bispo de Esmirna, né? Esse homem foi martirizado por professar sua fé em Cristo, por ser fiel em Cristo, e a morte dele foi algo assim tremendo, porque ele foi morto, ele foi apunhalado, mas antes dele ser apunhalado, ele tinha sido amarrado numa estaca, né? E tacaram fogo para que ele pegasse fogo, né? Que ele morresse incendiado ali, queimado, né? Mas nisso que tacaram fogo, o que aconteceu? Milagrosamente as chamas não tocavam no corpo dele, nem queimavam ele. Então a solução que eles tiveram foi o que? Apunhalá-lo, com 86 anos de idade. Então, amados, eles não tiveram, para você ver como
esse mundo cega, né? Será que aqueles homens não acharam estranheza? Poxa, as chamas não queimam ele? Opa, pera aí, vamos parar por aqui. Esse homem deve estar falando a verdade. O Deus desse homem é poderoso, né? Mas nem isso. Esse mundo, o sistema do mundo, ele cega um homem. O diabo, ele cega a visão do homem e o homem, né, comete essas atrocidades, né? E foi assim, Policarpo de Esmirna, né? Ele veio a morrer dentro dessa perseguição com aquela igreja. Jesus, ele nos encoraja, irmãos, a permanecer fiéis. Ele diz: não temas as causas que tendes sofrer. Amado, se você tem sofrido por alguma causa, se você tem sofrido em alguma área da tua vida, não fica com medo. Sabe, confie em Cristo. Se às vezes na sua vida você se sente, né, como nós estamos aqui nessa quarentena, se sentindo aprisionados, calma. Lembre-se que é por um período de tempo. Como o Senhor usa aqui o apóstolo João para escrever, olha, um período de 10 dias, né? Aqui ali figurado, num período de 10 dias é um tempo curto. Logo isso vai passar. E a sua fidelidade, a fidelidade de você, igreja, como estará? É isso que nós temos que tomar cuidado, irmãos. A nossa fidelidade ao Senhor. Sabe, hoje temos muitas coisas que tiram a tua atenção, tiram a nossa atenção, tentam tirar a nossa atenção do Evangelho de Cristo. É séries, é streaming, é TV a cabo, é internet, e por aí vai, é muita coisa. É Facebook, é redes sociais. Então, assim, se nós não formos fiéis à palavra de Deus, as redes sociais são uma bênção, sabendo usá-las, né? Como agora mesmo, a gente está usando uma rede social para transmitir, né, o nosso culto, né? Como outras igrejas estão fazendo, né, transmitindo culto, estudo, e é uma bênção, né? Agora, quando você usa uma rede social em extrema, aquilo virou teu Deus, melhor dizendo assim, cuidado. Cuidado com isso. Cuidado. Seja fiel a Cristo. Dedique o teu tempo a Ele. O Senhor, Ele nos conforta através da palavra, das Escrituras, dentro desses momentos difíceis que nós vivemos. 2 Coríntios capítulo 4, do verso 17 ao verso 18, diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação, é um período de tempo, né, produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, o que nós estamos passando aqui, o que nós passamos, as dificuldades, as lutas, né, a nossa prova de fidelidade a Deus, produz para nós, irmãos, um eterno, não é momentâneo, aí já é eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ele continua dizendo: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. São eternas. Né? Uma vez eu vi um rapaz fazendo uma ilustração, ele pegou uma fita, vou ver se eu consigo mostrar aqui aos meus irmãos. Ele falou que como a nossa vida aqui fosse isso aqui, né? Esse pedaço aqui. Essa é a nossa vida nesse mundo. E nós não nos preocupamos, muitas das vezes, com esse outro aqui, ó.
que é toda a eternidade que nós vamos viver. É isso que Paulo está falando. Nós, tudo que passamos aqui, as lutas, as dificuldades, ela traz para nós eterno peso de glória, eterno peso, para sempre, irmãos, né? Eterno é para sempre, né? Para ser redundante aqui, mas para explicar melhor, é para sempre, não é momento. O momentâneo é a tribulação, graças a Deus, mas na eternidade é eterno peso de glória. Romanos capítulo 8, verso 18 diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, isso tudo que passamos aqui não se compara ao que vamos ter na glória, ao que vamos estar, que teremos com Cristo. Quando nós vemos, irmãos, aqui a cidade de Esmirna, ela era conhecida no mundo antigo pela sua fidelidade a Roma. Por ali se entregar ao governo, se entregar ao Estado, né? Por isso ela sempre foi favorecida pelo poder do Império Romano, ou seja, está andando do jeito que eu quero, os governantes, né? Está andando do jeito que eu quero. Mas os cristãos, eles eram perseguidos porque eles se recusavam a adorar o imperador. Eles se recusavam a dizer que César era o único. Porque eles eram fiéis a Jesus. Não deixe nenhum César tomar o lugar de Jesus na tua vida. Não deixe nenhum ídolo tomar o lugar de Jesus na tua vida. É isso que eu estou querendo dizer. Os cristãos de Esmirna se recusaram a confessar César. Porque Jesus, ele diz, lá em Isaías 44, verso 6, diz assim: assim diz o Senhor, o Rei, Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Ou seja, ele é o primeiro, ele é o último, e além dele não há Deus. Olha, aqui no início, no verso 8, Jesus usa essa expressão para se identificar quem é ele. Quem está enviando essa carta, quem está remetendo essa carta escrita pelo apóstolo João. Ele fala aqui, no verso 8, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último. Para não deixar dúvida, ele continua: quem esteve morto e tornou a viver. Quem é o primeiro? Quem é o alfa? Quem é o ômega? Quem morreu e quem viveu, retornou a viver? Jesus. Ele é o primogênito dentre os mortos. Para não ter dúvida, ele botou as suas credenciais. Ele falou quem era que estava enviando essa carta. É o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. É ele, é nele, e por ele são todas as coisas. Ele continua aqui em Isaías capítulo 48, verso 12, diz o seguinte: escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Ou seja, nele não há sombra de mudanças. Ele é o mesmo que fundou a terra e que vai ter a consumação dos séculos, a consumação de todas as coisas. Amados, Jesus, ele morreu por nossas transgressões e ressuscitou por causa ele morreu por nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação e nos dando vida e vida eterna. Vida e vida eterna. Ele é todo poderoso, irmãos. Ele é compassivo, ele é longânimo. A fidelidade de Deus, irmãos, ela vem pela graça. Pela graça. Ele é Deus soberano, ele é o Rei dos reis. Sejam qual forem os nossos sofrimentos, nós seremos finalmente vitoriosos em Cristo Jesus. Ele se encarnou para morrer em nosso lugar.
Por isso ele sofreu tudo que o ser humano pode sofrer. E ele sabe do nosso sofrimento e compadece das nossas necessidades. Em Hebreus capítulo 4, verso 15 ao verso 16, ele diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça para ajuda em momento oportuno. Ou seja, estamos fiéis diante de Deus, buscando dele a misericórdia, buscando dele a graça, o favor imerecido. No momento oportuno, o Senhor derrama sobre as nossas vidas. No momento oportuno, o Senhor nos dá o livramento. Cristo, ele venceu a morte, irmãos, pela ressurreição. E o poder da ressurreição ela já opera em nós e faz tudo além do que pedimos ou pensamos. O Senhor, ele move através das nossas vidas, através do Espírito Santo, que habita em nós. E ele nos leva dentro de toda essa tribulação, de todas essas lutas, nos fazendo perseverantes, aprendendo com ele, tendo maturidade, sendo fiéis. O Senhor, ele nos leva a orar. E ele faz muito além do que você possa pedir ou imaginar. Efésios capítulo 3, verso 20 diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, o poder de Deus que opera em nossas vidas. Pela graça de Jesus, irmãos, nós podemos permanecer fiéis em qualquer situação. Você pode achar, mas é difícil. Não é não. Não é não. Pela graça de Deus, confiando nele, você pode ser fiel em qualquer situação. A Bíblia fala que não vem tribulação sobre a nossa vida, irmãos, que nós não podíamos suportá-la. E Jesus, ele recompensa com a vida eterna a nossa fidelidade. Ele diz no capítulo 2, verso 10, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Para sermos um verdadeiro cidadão do reino de Deus, ele é fiel até a morte. Por isso Tiago, ele escreve Tiago capítulo 1, verso 12, ele fala o seguinte: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Amém? A vida eterna. O Senhor tem um galardão para mim e para você, crente fiel a Deus. Paulo, ele fala da coroa de justiça aos que cumprem cabalmente seu ministério e que amam a vinda do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7 ao verso 8. Para mim, eu amo muito esse texto, porque eu creio que todo cristão tem que ter esse texto cravado em seu coração e que sejam sempre as suas últimas palavras, como foi a do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava aqui já condenado, ia ser morto, e antes disso ele termina essa carta a Timóteo e diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 4, verso 7 ao verso 8: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Essa coroa é para você, essa coroa é para mim, essa coroa é para nós, irmãos. O uso adequado daquilo que Deus tem te dado, irmãos. Aquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida, a tua fidelidade. Quando nós olhamos lá na parábola dos talentos, Jesus explicando e falando dos servos
que multiplicou esses talentos, que colocou esses talentos em favor do Senhor, em favor da obra, ele diz o seguinte, Mateus 25, verso 21. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Venha participar da alegria do seu Senhor. Jesus Cristo, ressuscitado, glorioso, Ele tem cuidado das nossas vidas, Ele tem cuidado da sua vida. E Ele concedeu, nos outorgou, né? Ele nos deu o Espírito Santo habitando em nós. Que presente maravilhoso, irmãos. O maior milagre, irmãos. Eu posso falar, o maior milagre. Você que é fiel em Cristo Jesus, você que entende que Jesus morreu por você na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e caminha com Ele. Não é andar do teu jeito, não. É andar como diz a palavra de Deus, congregando, orando, junto com os irmãos, sendo sal, sendo luz. Você que recebeu o Espírito Santo do Senhor tem a vida eterna. Tem a vida eterna. O Senhor, Ele nos chama, irmãos, à fidelidade. E Ele nos capacita a ser fiéis. Amados, muito se fala, né? A vida eterna é um lugar onde um dia nós vamos estar, que não vai haver dor, não vai haver pranto, nem ranger de dentes, nervosismo, estresse, nada disso vai existir. Nós vamos estar ali, adorando o nosso Deus, juntos, revendo amigos que partiram, parentes que partiram no Senhor. Pense nisso. Deus, Ele te conferiu, te deu, te outorgou o Espírito dele, para que você seja fiel, para que você seja livre, mas para que você ande principalmente de acordo com a palavra dele. Amém, meu irmão? Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar o nosso culto em nome de Jesus. Senhor, Deus, Pai querido, toma cada um de nós em tuas mãos. Ajudai-nos, ó Deus, a todo momento a sermos fiéis. Fiéis à tua obra, fiéis à tua palavra, fiéis, Senhor, à tua santa e boa vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a não andarmos segundo os conselhos do nosso coração ou os conselhos desse mundo, mas que venhamos, Senhor, andar de acordo com a tua palavra, de acordo com os teus conselhos. Que a cada dia, Senhor, nós venhamos a firmar o pé na rocha, que é Cristo Jesus, e não deixarmos, Senhor, ser levados pelos entretenimentos desse mundo ou pelas coisas desse mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia, a estarmos mais junto a Ti, a buscarmos mais da Tua santa e boa vontade. Iluminai, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes. Avivai, Senhor, a cada coração. E ajuda-nos em todo o tempo, Senhor, a permanecermos fiéis. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Continua conosco, Senhor, durante essa semana. Abençoando, livrando-nos de todo mal, Pai, suprindo todas as necessidades de cada irmão, de cada pessoa. Pai, toma em tuas mãos. Toma, Senhor, cada irmão da Igreja Cristã Nova Vida em Mambucaba, cada pessoa que está vendo esse vídeo, vá conduzindo, Senhor, onde colocarmos a planta dos pés, a palma das mãos, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha nos iluminar, Senhor. Pai querido, nós dependemos de Ti. Faz em nós, Senhor, o Teu querer. Cumpre em nós a Tua vontade, Senhor. Livra-nos, Senhor, desse mal. Livra-nos, Senhor. Continua, Pai, conosco. Pai, nos direcionando e nos ajudando a cada momento, a cada dia, a sermos fiéis ao Senhor e à Sua palavra. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém,
Amém, graças a Deus. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, rica e poderosamente em nome de Jesus.